E aí, pessoas assistindo isso, tudo bom? Vídeo novo hoje e sobre um assunto um pouco diferente do que a gente está acostumado. Hoje eu vou falar sobre Godfall, um jogo que vai sair para o PlayStation 5 no dia 12 de novembro. Ele foi o primeiro jogo do PlayStation 5 a ser anunciado e o primeiro a ficar pronto. Mas por que eu vou falar dele então? Como o título desse vídeo já deve ter sugerido para vocês, porque ele está relacionado com Stormlight Archive, uma das séries do Brandon Sanderson de fantasia de qual eu sou muito fã. Mas qual que é essa relação então? No dia 19 de dezembro de 2019, o Keith Lee, que é o diretor do jogo e o CEO da Counterplay Games, deu uma entrevista no qual ele falou um pouco sobre Godfall e, quando foi perguntado quais são as inspirações por trás de Godfall, ele respondeu o seguinte: a série Stormlight Archive, do Brandon Sanderson, a primeira lei do Joe Abercrombie e a trilogia da Fundação do Isaac Asimov dão o tom e a textura do nosso mundo de fantasia. Stormlight Archive são esses três, a primeira lei são esses três e Fundação é esse daqui. Fundação eu ainda não li, então não vou poder falar muito sobre, mas é bem elogiado, né, do Asimov, Eu, Robô, um monte de coisa ele escreveu, muito conhecido na ficção científica. A primeira lei, eu acho que os elementos vão ser mais de política, né? Que a primeira lei é um mundo muito de politicagem e de filha da putagem, principalmente. Traição, etc e tal. Tem a disputa no mundo da primeira lei entre dois magos, que eu acho que vai ser um pouco do que a história do jogo vai trazer, né? Pelo trailer cinematográfico, mostra dois irmãos disputando pelo trono, uma coisa assim. Eu acho que é meio que essa a inspiração da primeira lei. E aí então sobra Stormlight Archive. São vários os elementos de Stormlight Archives que serviram de inspiração para esse jogo. E quais são eles, então? Eu vou falar daqui a pouco. Primeiro eu vou colocar um clipe do jogo bem curtinho e uma cena de animação do primeiro livro do Stormlight Archive, The Way of Kings, para vocês poderem comparar as armaduras e as espadas deles e poder fazer uma comparação realmente do visual dos dois. Beleza, então, bem parecido, né? O estilo das armaduras, da espada que pode ser convocada, mudar de forma, coisas assim. Então agora eu vou falar sobre que elementos de Stormlight Archive serviram de inspiração para Godfall. Primeiro, o que o Keith Lee falou sobre a história do jogo. Ele falou que o mundo é dividido em 5 reinos, da terra, água, fogo, ar e espírito, e que você vai jogar como um dos últimos membros da antiga e exaltada Ordem dos Cavaleiros, cujo intuito é prevenir o apocalipse e preservar os últimos vestígios do mundo deles. Bem, aí a gente já tem a nossa primeira referência então, né? Porque em Stormlight Archive existiram os Cavaleiros Radiantes, The Knights Radiants, e aqui a gente também tem uma Ordem dos Cavaleiros, né? Em Stormlight, os Cavaleiros Radiantes eram divididos em 10 ordens, cada uma tinha acesso a 2 poderes diferentes. Aqui no Godfall foi dito que vão existir 12 tipos de armadura que vão dar para os jogadores habilidades e feitiços ofensivos. Então essa já é outra coisa. Enquanto no Stormlight nós temos 10 ordens, cada ordem tem 2 poderes, aqui nós temos, pelo jeito, 5 ordens, uma de cada reino, né? Ou
12 ordens com os 12 valor plate diferentes, com 12 tipos de armaduras diferentes, que cada uma vai disponibilizar algum tipo de habilidade e feitiço ofensivo. Outra referência é que os Cavaleiros Radiantes também lutavam para prevenir o apocalipse, né? De tempos em tempos, os Voidbringers, que eram aqueles que trazem o vazio, atacavam o planeta de Roshar, e os Cavaleiros Radiantes e os Heralds, que são tipo os enviados por Deus para proteger a humanidade, lutavam contra esses Voidbringers e protegiam a humanidade, né? Então, de tempos em tempos, eles também estavam lutando para prevenir o apocalipse, e esses ataques dos Voidbringers eram conhecidos como Desolations, as desolações, e eram simplesmente caóticos e extremamente destrutivos. Destruíam praticamente 90% da população mundial de tão brutais que eram. E no Godfall, pelo visto, nós também vamos ter essas ordens dos cavaleiros tentando impedir um evento apocalíptico. E a última referência, então, que eu percebi, que é a mais fácil de perceber, aliás, que são as armaduras e as espadas, né, as armas dos cavaleiros. Tanto os cavaleiros de Godfall quanto os cavaleiros de Stormlight. Em Stormlight, nós temos as Shard Plates, que são as armaduras fragmento. Shard é um termo específico do Cosmérica, eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas elas são armaduras super resistentes que dão às pessoas que usam elas mais velocidade, mais força, incrementam a pessoa muito. E elas são extremamente resistentes. Para você conseguir destruir uma delas usando uma arma normal, demora muito tempo. Elas resistem a muito dano. E o jeito mais fácil de destruir elas, então, é usando as Shard Blades, que são as espadas fragmento, né? Tanto a Shard Plate quanto a Shard Blade eram coisas que os Cavaleiros Radiantes usavam, e as Shard Blades, então, eram as espadas que os Radiantes usavam. Elas eram espadas que eles podiam convocar elas, né? Elas simplesmente apareciam na mão deles quando eles queriam, e elas cortam as coisas espiritualmente, se elas estiverem vivas. Então, por exemplo, se eu cortar uma pedra, ela vai cortar a pedra como se a pedra não existisse, vai cortar como se fosse ar, sabe? Tipo, ela não vai encontrar resistência ao cortar um objeto inanimado. Ela simplesmente vai cortar qualquer objeto inanimado sem dificuldades. Mas se você cortar um objeto que possui vida, uma pessoa ou um animal, ela não vai cortar ele fisicamente. Tipo, se cortar o meu pescoço, não vai minha cabeça cair pro lado. Os meus olhos vão, tipo, meio que pegar fogo, né? E vai cortar a minha malha espiritual. Ela mata espiritualmente as Shard Blades. E a única coisa que a gente sabe que é capaz de parar o ataque de uma Shard Blade é a Shard Plate, né? As armaduras, que elas também são feitas desse material espiritual, digamos. Só que elas resistem tanto a danos físicos quanto a danos espirituais. Só que 2 golpes de Shard Blade já destrói um pedaço da sua plate. Um pouco confuso. A gente também vê no trailer de Godfall que os cavaleiros ali, eles conseguem mudar a forma da arma. E já foi anunciado que você vai poder usar 3 tipos diferentes, né? Você vai poder fazer a sua arma mudar para 5 tipos diferentes, digo. Espada longa, Dual Blades, que é, né, uma espada curta em cada mão, lança, espada de 2 mãos e martelo de guerra de 2 mãos. São esses os 5 tipos de armas que você vai poder utilizar, então, em Godfall. Isso é um pouco que spoiler de Stormlight, né? Porque só descobrem no 2º livro que os antigos Radiantes podiam fazer as espadas deles mudarem de forma. Em Stormlight não tem nenhum limite de coisas. Você pode fazer ela virar escudo, pode fazer virar garfo, faca de cozinha. Você pode fazer ela virar qualquer tipo de coisa. Mas essas são, então, as referências que a gente consegue identificar de Stormlight Archive em Godfall. Quando o jogo sair, provavelmente a gente vai conseguir ver mais coisas, mas eu não vou ter dinheiro para comprar, só vou poder assistir no YouTube os vídeos. Mas provavelmente deve ter mais coisas também. Para recapitular então o que a gente conseguiu identificar, tanto em Stormlight quanto em Godfall nós temos ordens de cavaleiros dedicadas a prevenir o mundo de um apocalipse, armaduras que dão incrementos e no jogo elas vão dar habilidades especiais e feitiços de ataque. Em Stormlight não são as armaduras que dão as magias para os Radiantes. É outra coisa que eu não vou falar aqui por spoilers, né? Mas os Radiantes, a origem da magia que eles usam é outra que não a armadura deles.
As espadas, então, super maneiras e que podem mudar de forma. E acho que foi só isso que eu falei, na verdade, né? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que quem puder desfrutar do jogo aproveite ele. É o mais próximo que a gente tem, por enquanto, de um jogo do Cosmere, né? O Brandon Sanderson, que é o autor de Stormlight, já falou sobre fazer um jogo de Mistborn, mas isso é muito especulação ainda. Muito mais fácil sair um filme ou uma série ou qualquer outra coisa assim, animação, do que um jogo realmente que tem um investimento muito mais pesado. Então, os fãs do Cosmere e de Stormlight Archives que puderem comprar Godfall e aproveitar o mais próximo que a gente vai ter de um jogo do Cosmere e de Stormlight, aproveitem. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que gostem do jogo aqueles que puderem comprar e aqueles que se interessaram pelas referências e quiserem ler também, recomendo que se leia Stormlight Archive, que é a minha série de fantasia atualmente em publicação favorita. Mas então é isso. Muito obrigado por assistirem e até o próximo.